Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Só esperar mais uns minutinhos, ver se a galera vai entrando aí, tá? Aí a gente já inicia. Tranquilo. Professor, fazer uma pergunta. Fala, Felipe. É, onde vai ficar as aulas que está sendo gravada? Elas vão tudo lá pro Moodle. Elas vão Quando, ficar todas lá no Moodle. aí Aí, quando eu, aí eu não coloquei nenhuma ainda não. A gente tá organizando as trilhas. Aí assim que tiver organizado lá, a gente já coloca todas as aulas lá também. sim, tranquilo. Quando sair, avisa a gente que eu Não, precisava dar uma eu olhada. aviso. Não, beleza, eu aviso sim. Tá vendo se organiza isso aí para finalizar para vocês já, essa semana já colocar. Porque senão vai acumulando coisa demais, né? Sim. E tipo assim, professor, esses módulos, não só da sua matéria, mas de todas em si. Será que vai ter tipo uma data para a gente concluir eles, para passar para o próximo? Como que é? O Felipe vai ser de acordo com cada disciplina. Eu mesmo vou pontuar com vocês um formato assim dentro da minha metodologia, entendeu? Então, eu vou estabelecer datas, mas não vai ser específico para igual para todo mundo, não. Entendi, então. Cada professor. É, assim, eu tô falando por mim, né? Eu não vou, eu vou estabelecer assim o meu, os módulos, a quantidade de módulos, porque é diferente, né? Para cada um vai ser diferente. O Edson, Ah, eu não sei se o senhor percebeu, mas eu não sei se está sendo só comigo, mas um outro aluno já entrou, falou isso aí, que as atividades tá dando erro, não está acessando. pois é, mas as minhas ou do. No seu caso, as suas, nem para mim, não está entrando em nenhuma. As É, outras porque todas. as minhas não estão liberadas, não. Ah, certo. Então, Agora, se de outro tá dando erro, tem que ver lá na faculdade com o pessoal da TI. Porque certo. as minhas ainda não tá liberada, sabe? Ah, entendi. Mas assim que abrir lá, o que eu liberar lá no sistema para vocês, eu aviso vocês. Não, tudo bem. Já vou abrindo aqui o conteúdo, galera. Só. Eu precisava de todo mundo aqui hoje. Ô, cadê o povo? Pessoal, 3 minutinhos a gente começa, tá bom? Eu só vou dar início aqui numa aula aqui do meu fiotinho aqui. Daí a gente
Só colocar ele ali e a gente já começa, tá? Prontinho, pessoal. Estamos aí. Vamos começar, então? Preocupado, cadê a galera? Bora lá. A turma tá pequena aqui, hein? Precisa de ter todo mundo e o povo não entra. Que a gente define umas coisas. Da turma lá do Fernando. Mas tem uma galera que não tá fazendo, né? O Anderson. E mais. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Vou colocar para gravar aqui já. Hoje a gente vai ser bem dinâmico, porque na verdade eu vou estar começando a passar algumas atividades para vocês irem se planejando, né? Irem se organizando de acordo com aqueles grupos que a gente fez nas aulas anteriores, né? Eu estou com 8 grupos, e aí me surgiu uma ideia muito bacana, que a gente vai conseguir fazer exatamente dentro dessa proposta dos 8 grupos.
Eu só vou fazer uma perguntinha aqui. Uma pergunta muito boa. Quem aqui já leu a BNCC? Não briga não, gente, para responder não. Ninguém briga Eu não. li, professor, um pouco eu li. Não Um tudo. pouco também eu li. Ela é grande, né, Felipe? Ela é muito grande. Então, assim, Um pouco eu também li. O título eu li. também. Não, eu li a parte lá, aquele texto introdutório lá da educação física. Isso. Mas assim, galera, em especial aos alunos que são do terceiro período, né? Correto? A turma do Calixto, da Hélida. Eu vou precisar muito que vocês... Desculpem. Eu vou precisar muito que vocês busquem essas leituras, porque, na verdade, a gente está fazendo com vocês do terceiro período meio que um caminho inverso, né? A gente está começando o filme do final. Então, eu preciso que vocês comecem a ter essa noção de BNCC. Vou deixar disponível para vocês também pelo WhatsApp. E ele é de fácil acesso, tá? Ele está no YouTube, vocês conseguem baixar ele facinho também. Mas eu tenho ele aqui, aí eu mando para vocês, assim que acabar eu já mando para vocês também. Mas a ideia é que a gente comece a fazer alguns planejamentos dentro da BNCC. Eu estou muito com aquela ideia com vocês, que é em relação à receita de bolo, né? Eu estou com esse termo, usando ele muito nas minhas aulas, e que eu acho que é importante, principalmente quando, isso a gente tem uma percepção, principalmente quando a gente termina a faculdade. A Cíntia está aqui, quem mais que é de egresso que está aqui, que pode até estar falando isso também, que às vezes a gente termina a faculdade, pessoal, e parece que a gente não aprendeu nada. A gente termina a faculdade e vem aquela coisa na cabeça assim, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou ensinar, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que proceder nessa situação. Eu vou até falar uma coisa muito simples, uma coisa muito simples. O aluno, às vezes, ele termina a faculdade e ele não sabe nem como que faz para poder fazer o registro no conselho. Então, eu acho que isso tudo é a faculdade, é o ambiente acadêmico que tem que proporcionar isso aí. E talvez falte para os acadêmicos, faltou para mim, quando saí da faculdade também, essa receitinha de bolo. É engraçado quando eu falo assim, ó, Ederson, onde que você aprendeu a respeito de escola? Onde que você aprendeu? Eu aprendi na profissão. Eu era contrato especial, quando eu entrei na faculdade, quando fiz 6 meses de faculdade, me ofereceram, olha só, hein, gente, tá gravando, mas eu vou ter que falar. Me ofereceram uma substituição em branco. O que é substituição em branco? Fala. Eu trabalhava e outra pessoa recebia do Estado e me repassava o dinheiro. Mó marmota do mundo. A pessoa recebia um valor X, eu recebia, ela me repassava um valor menos X. Isso foi, acho que 2 meses. Passado isso, eu consegui um contratozinho. Nossa, a maior felicidade do mundo, né? Contrato, vocês sabem o que é, né? Aquele contrato que tem prazo para acabar, a hora que o governo quer te tirar, ele te tira, aquele PT. E aí, esse contrato, eu permaneci nele por muito tempo. E como na época em Trindade não tinha curso de educação física e não tinha ninguém, de verdade, gente, eu acho que só tinha a Kátia, a professora Kátia, mas a Kátia, ela não tinha o interesse de sair da escola, e aí não tinha outra pessoa efetiva, que na época a Kátia já era efetiva, vocês já sabem, a Kátia aposentou recentemente do Estado, uma maravilha, né? Ela entrou muito jovem também no Estado, e já aposentou. E ela não tinha interesse em sair da escola. Ela não tinha interesse em sair da escola. Aí, eu, como contrato, sangue novo, o pessoal me chamou para assumir uma coordenação na época, galera. A coordenação chamava daquele programa de aceleração da aprendizagem. Não sei se vocês lembram. Era aquele do Ayrton Senna.
Aí eu assumi essa coordenação. Quando eu assumi essa coordenação, eu fazia cursos todo mês tinha curso por conta do Estado. Então, eu devo muito a esses cursos a minha formação escolar. Porque se eu for pensar assim, gente, na faculdade, o que a faculdade me deu de subsídio para poder trabalhar em escola? Muito pouco. Porque as experiências que eu tinha dentro da faculdade eram experiências teóricas. Daí vem muito essa minha preocupação. Do que eu trabalho com vocês, acadêmicos? Para que vocês saiam da faculdade com esse conhecimento escolar. Eu acho que isso é imprescindível. Então, assim, a minha formação em licenciatura, ela é paralela a essa formação que eu fiz desse programa Acelera, do Estado, que todo mês eu fazia curso, e eram cursos maravilhosos. Vinha o pessoal de São Paulo, de uma empresa educacional chamada SEMPEC, eu não lembro a abreviação que era. Os cursos eram em Caldas Novas, em Pirinópolis, era uma maravilha, né? Tudo por conta. Então, galera, a gente precisa de buscar um pouco mais essas receitas de bolo, de forma que a gente consiga associar a parte teórica, né, que é imprescindível, e isso a gente tem dentro do ambiente da faculdade, e a parte prática que a gente tem nessas outras formações, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação, eu tenho muito essa preocupação. Peraí, o Felipe vai para a escola, o que o Felipe vai trabalhar? Nossa senhora, e agora? Né? Teoria, o que eu vou fazer de teoria? O que tem de teoria? Eu ainda tenho que transformar essa teoria em prática, e agora o que eu vou fazer? Não, já vamos pensar nessa possibilidade já, para que a gente já saia, assim, meio que preparado para a gente conseguir trabalhar. Outro ponto, a gente aprende a trabalhar na prática praticando, tá? É uma outra coisa que eu também não posso ser demagogo com vocês. A gente só aprende a trabalhar na prática praticando, tá? Você pode chegar numa escola, trabalhar, mas você só vai adquirir a parte prática mesmo da escola com as experiências que você tiver no dia a dia, tá? Questão disciplinar, aluno baguncento, como que você lidar com o tipo de aluno, não bater de frente, que hora que bate de frente, isso tudo a gente vai aprendendo com as experiências. Fala assim, Ederson, você já tem toda essa experiência? Não, porque o processo educacional, ele é uma roda gigante, né? A todo momento tá de um jeito. Eu fiquei alguns anos fora de escola, fora do ambiente escolar, de escola pública, porque eu fiquei lá na subsecretaria, eu trabalhava na parte de gestão. Quando eu voltei para a escola, acho que em 2016, que eu retornei, meu Deus, quanta diferença. Foi muito diferente. Eu apanhei bastante essa questão de novos alunos, o uso de celular. Eu saí da escola, os alunos não tinham celular. Eu voltei para a escola, todos os alunos com o celular na mão. Então, assim, é muito diferente. As coisas vão acontecendo e a transformação é muito rápida. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso. Estou fazendo esse discurso todo porque a gente precisa de elaborar receitas de bolo. A lógica é essa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter isso acontecendo, tá? De forma que a gente vai conseguir associar ao formato que a gente quer, que nada mais é a BNCC. A gente vai ficar batendo muito nessa tecla de Base Nacional Comum Curricular. O que seria, então, professor, as teorias que você está falando? Que se eu chegar só na escola só com teoria, eu vou ficar meio perdido. Teoria. O que a gente vai teorizar? Currículo. O que é currículo? Qual a importância do currículo? Quais os autores que falam sobre currículo? Vocês estão entendendo o que seria essa teoria? Então, assim, não tem como a gente chegar na escola e falar assim, para o aluno, lá na ponta, a gente discutir currículo com o aluno. A gente tem que discutir o conteúdo de fato, o que a educação física vai trabalhar e tal. Beleza? Então, é isso que a gente vai pensar.
Dentro da BNCC, eu tenho aqui uma situação que a gente vai pensar da seguinte forma. Eu não sei se vocês lá dentro da BNCC, vocês... cadê aqui? Vocês viram dentro da BNCC as 8 dimensões existentes na BNCC. Vocês chegaram a ver isso aí? Fizeram leitura disso? Alguma coisa assim? Eu vou buscar aqui para vocês, que eu vou compartilhar a tela, e vou mostrar isso para vocês, tá? Cadê? Só um minutinho, pessoal. Aí eu coloquei aqui no meu atalho e não apareceu. A gente vai falar sobre as 8 dimensões da BNCC agora. E aí a ideia é a seguinte. Cada grupo vai ficar responsável por uma dimensão. E a gente vai fazer essa divisão agora. E aí a gente vai... ver se eu acho aqui de novo. Diante de tudo, 8 dimensões de conhecimento. Tá, eu peguei um pedaço de um texto aqui, que é também muito facilmente encontrado. Vocês vão clicar lá no Google, vocês vão achar facinho essas informações, porque BNCC está aí, está bem à tona, né? Estou compartilhando tela com vocês aqui. Daí eu queria que vocês fizessem essas anotações, tá? Galera, eu fiz a divisão aqui de forma aleatória, tá? De forma aleatória. Peguei aqui os nomes que eu tinha colocado primeiro e os nomes que aparecem primeiro aqui das dimensões, tá? Então, o primeiro ponto que vocês vão olhar aí é anotar a sua dimensão em especial. Anotem todas, tá certo? Anotem todas, mas em especial a dimensão que você vai ficar, tá? Então, aqui é o recorte do texto, que fala dessa parte aí das dimensões e dos conceitos da ação metodológica conceitual, procedimental ou atitudinal, essa parte teórica da BNCC, certo? Então, aqui dentro da Base Nacional Comum, ela propõe, nessa área da educação física, 8 dimensões de conhecimentos para orientar o professor na sua prática, tá? Lembrando, galera, que eu tinha comentado com vocês, não sei se vocês se lembram, que o conteúdo de educação física do ensino médio para a BNCC, ele não está pronto. Ele tem um norte, mas ele não está pronto. Essas dimensões, elas possibilitam esse norte, tá? Então, a gente tem aqui a dimensão de experimentação, tá? Uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Tá? Essas são as dimensões dentro da educação física no ensino médio, beleza? Isso, é isso mesmo. Tá? Eu vou fechar aqui. Vocês anotaram? Para eu passar aqui? Notou? Anotando. Esse aqui também entra no amarelinho, tá? Tirei aqui.
Esse que está em azul aí. O que significa fruição, professor? Falar, comunicar-se, ter a facilidade no processo de se expressar. O conteúdo está fluindo. É como se eu conseguisse estabelecer essa relação mais facilmente do conteúdo. O professor X, ele tem uma boa fruição nos seus conteúdos. A gente tem aquele professor que sabe demais, mas não sabe passar. Você já tiver desse professor? Eu já tive. Às vezes a gente vê professor muito... A gente fala assim, nossa, aquele professor saca demais. Só que ele é tão inteligente que não dá conta de fruir os conteúdos. Basicamente seria isso. A gente vai ver também cada um desses itens aí, tá? Posso passar adiante, gente? Eu estou só esperando vocês copiarem. Pode fechar aqui já? Pode, para mim pode. Eu vou abrir aqui um e-mail. Eu tenho um material, eu tenho um material que a gente faz essas comparações. Deixa eu só... Vacilei, eu tinha que ter aberto esse e-mail já antes de começar. Aí eu vou falando com vocês enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou fazendo o seguinte com vocês. Qual que é a primeira dimensão? Vai conversando comigo aí. Vocês anotaram? Qual que é a primeira? Experimentação. Experimentação, então, vai ficar com a Stephanie e com o Fernando. Gustavo e Cleverton, qual que é a segunda? Qual que é a segunda aí? Uso e apropriação. Então, Gustavo e Cleverton vai ficar com uso e apropriação. Ok? Qual que é a terceira aí? Fruição. Fruição. Vai ficar com Dan e com o Alisson. Acho que nenhum dos dois estão aqui, né? Qual que é a outra? Reflexão sobre a ação. Reflexão sobre a ação. Vai ficar com o Calixto e a Hélida. É nóis. Qual que é a próxima? Construção de valores. Tá com o Felipe. O Felipe tá sozinho nessa parada. Próximo. Análise. A análise vai ficar com o João Guilherme e com a Cíntia. Compreensão. Compreensão. Vai ficar com o Klemer e a Adriana. Algum dos dois está aí hoje? A Adriana está aí? E a próxima qual que é? Protagonismo comunitário. É o Pedro e o Marcos Reis. Ok? Eu tenho um material aqui. Esse material é um material que faz combinações. Eu não sei se eu passei esse material para vocês, se eu passei ele para vocês darem uma olhada no semestre passado. Eu vou fazer de novo aqui. Ele tem aqui, nessas combinações, do ensino fundamental. Mas eu acho que ele é bem válido também, só para a gente ter um entendimento, assim, da diferença em relação ao que a gente tem lá no ensino fundamental e agora com essas dimensões. Compartilhando tela de novo com vocês. Vocês anotaram, né, que cada grupo vai ficar?
Esse material também, ele tem um link, tá? Ele está disponível também no sistema, na internet. É um material bem bacana, tá? Então, aqui, ó, é tudo... Ele chama combinações da BNCC. Aliás, competências da BNCC, tá? Essas competências, elas têm uma ligação com o ensino fundamental. Só para a gente entender, tá? Como que a gente vai estabelecer isso aqui lá na educação física, lá no ensino médio. Então, por exemplo, aqui aparecem os anos, né? Olha só que legal esse material. Aí você coloca aqui qual unidade temática que tem. Vocês lembram, a galera do ensino fundamental, das unidades temáticas, né? Aí eu tenho o objeto de estudo. Qual que vai ser o objeto de estudo? Ele me deu a opção, esse aqui, esporte de rede, parede, tal. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, habilidade. Essas habilidades para o ensino fundamental já estão definidas, né? Para o ensino médio a gente não tem ainda isso aqui. Então você escolhe de acordo com a sua realidade. Você tem essas opções, pensando em esporte, pensando no objeto de conhecimento, que é o esporte rede, e aí vocês têm essas habilidades variadas que você pode trabalhar. Olha só, são objetivos, né? A verdade é essa, as habilidades são os objetivos. Qual o objetivo da sua aula? Então vamos colocar lá, esse é o objetivo da minha aula, tá? Olha só que bacana, pessoal. Isso aqui já tem para o ensino fundamental. Eu estou passando para vocês, porque isso aqui é como se fosse um joguinho de videogame. Vocês podem brincar com isso aqui, tá? Olha só, essa combinação que eu fiz, ó, educação física, 9º ano, unidade temática esporte, aí eu escolhi isso aqui, esporte rede, escolhi essa habilidade. Ele me deu essas competências aqui, ó. Ele me deu essa competência. Competências gerais. Qual que ele me deu? Quais competências que ele me deu? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural. Ele me deu essas possibilidades, tá? Dentro dessa combinação aqui, tá? Ele não me dá outra opção, ó. Ah, não, até que não dá não. Ó, qual dessas eu consigo trabalhar? Olha só a quantidade de conteúdos que eu consigo trabalhar. Aí a gente vem para o outro quadrinho aqui de conhecimento, ó. Ó, que foi uma das competências que ele me deu, certo? Então, ó, habilidade mais competência. Verificar quais locais, olha só, gente, o que ele me dá? Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre, reconhecer a importância do conhecimento e utilizar para a tomada de decisões individuais e coletivas. Ó. Eu seleciono para fazer um download ou impressão. Ah, gostei disso aqui. Eu vou combinar, então, na minha aula, essa proposta aqui, tá? Ah, não gostei desse aqui não, professor. Eu vou buscar outro. Ó, eu quero trabalhar dentro dessa competência aqui, ó. Aqueles conteúdos lá em cima, eu quero trabalhar essa competência. Pensamento científico, crítico e criativo. Então, como que vai ser dentro dessa segunda competência? Verificar locais disponíveis na comunidade para práticas de esportes e mais práticas. Tempo livre. Tá? Repertório cultural. Ah, aqui a diferença, ó, gente, ó. Tá aqui a diferença, ó. Habilidade mais competência vai ser igual para todos. A aprendizagem que vai ser diferente aqui, ó.
Então, lá em conhecimento, ele vai ter como aprendizagem discussão de ideias, compartilhar ideias, certo? Ó, lá em conhecimento, reconhecimento da importância, aí aqui ele vai aparecer aqui, tá? Quando a gente fazer o download. Ó, no pensamento crítico, criação de planos de investigação, dimensão criatividade. Vocês viram a diferença? Essas são as diferenças. Repertório cultural, identidade e diversidade cultural, senso de identidade individual e coletiva, certo? Vamos só colocar um aqui, só para ver se vai dar certo a gente fazer um download dessa combinação. Para vocês terem... Ah, saiu, ó. Olha que beleza. Aí sai uma espécie de um planozinho, ó. 9º ano, educação física. Olha que bacana. Dentro daquela combinação, vocês conseguem visualizar aí, gente? Aí. Dentro daquela combinação que a gente fez inicial, esporte e rede, essa habilidade aqui, olha a habilidade, verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes, tal, beleza. Aí a gente tem como conhecimento, eu escolhi aprendizagem e conhecimento, aprendizagem ao longo da vida, e aprendizagem, reconhecimento da importância do conhecimento para a vida e para intervir na sociedade. Isso aqui que a gente vai trabalhar com os alunos. Aí aqui aparece aquele item habilidade mais competência, verificar locais disponíveis na comunidade, tal. Beleza. Aí, ó. Pensamento científico, crítico e criativo, que é uma competência. Então, tem aqui criatividade, quais as soluções, qual a aprendizagem que a gente tem que passar para o aluno? Questionamento e modificação de ideias existentes e criação de soluções inovadoras. Aqui ele te dá todas essas possibilidades dentro das combinações. Muito bacana esse material, muito bacana. Ele é um link, vou passar ele para vocês, vocês acessam o link e vocês mesmos podem fazer as combinações, tá? Ó, posso mudar tudo aqui. Se tiver algum colega de outra área, ó, faz as combinações aqui, coisa e tal. Viu aí, gente? Que bacana. Ó, vamos brincar mais um pouquinho, rapidinho aqui, lutas. Eu vou escolher aqui, ele me deu a opção, lutas no mundo. Eu vou fazer lá no 6º ano. Lutas no Brasil, ó, 6º ano. Aí eu jogo aqui uma habilidade. Eita, Olha só. Olha o tanto que deu, ó. Olha lá, aí apareceu mais essas duas de baixo, ó. Autoconhecimento, cuidado. Olha lá, eu clico lá nela, vai para ela. Equilíbrio emocional, manutenção do equilíbrio para criança. Muito bacana. Não adianta eu ficar falando, se vocês não tiverem esse acesso a esse material aqui, tá? Vou voltar aí para vocês. Beleza, eu passei esse material só para vocês terem uma noção do que nesse primeiro momento, a dupla vai fazer para mim. O que a dupla vai fazer para mim? Bem, a gente não tem, por exemplo, a gente não tem unidade temática, a gente não tem objeto de conhecimento, a gente não tem habilidade. Mas a lógica nesse primeiro momento é que vocês façam um conteúdo, desenvolvam um conteúdo para o ensino médio, onde a gente vai fazer essa relação do conteúdo com a dimensão que você está trabalhando, tá?
Então, eu vou jogar um exemplo aqui dos meninos que não estão aqui, que é o Dan e o Alisson, que é a fruição, né? Então, beleza. Como que eu vou desenvolver um conteúdo, fazer uma ligação de um conteúdo com uma dimensão? A gente vai precisar de elaborar um contexto onde a gente vai fazer essa junção entre o conteúdo, presta atenção, hein? Entre o conteúdo, o objetivo da sua aula e a sua dimensão, tá? Então, professor, o que tem que ter na minha aula? Anotem aí para mim, por favor. Aliás, no seu plano de aula. O que vai ter no seu plano de aula? Posso falar? Deve. Beleza. A aula que vocês vão desenvolver para mim é uma aula para a primeira série. A primeira série. Antigo primeiro ano, mas a gente nunca mais vai falar primeiro ano, a gente vai falar primeira série, tá, gente? Então, a primeira série do ensino médio. Vocês vão estabelecer para mim uma unidade temática. Professor, posso usar a mesma unidade temática lá do ensino fundamental? Sim, pode. Tá? Quais são as unidades temáticas que a gente tinha lá no ensino fundamental? Lembra, gente? Qual que era? Coloca aí no teu rodapézinho aí, ó, só para dar uma opção para vocês. Lá no rodapé. Unidades temáticas do ensino fundamental. Esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura, brincadeiras e jogos. Certo? Então, são 6 unidades temáticas que a gente teve no ensino fundamental. Elas podem ser apresentadas no ensino médio também? Sim, podem, mas com um contexto diferente, tá certo? O contexto vai ser bem diferente dessas unidades temáticas. Professor, eu posso falar de lutas? Pode. Eu posso falar de esportes? Pode, mas, por exemplo, eu falei para vocês nas semanas passadas, retrasado, a gente pode fazer uma discussão a respeito da política dentro do esporte, a gente pode falar sobre alimentação no esporte, a gente está falando de esporte. É uma unidade temática? Sim, então a gente pode trabalhar, beleza? Viram que o contexto é diferente, tá? O contexto é diferente. Então, é uma forma de a gente buscar aprofundar um pouco mais os conteúdos nas unidades temáticas, tá? Mas eu posso criar uma unidade temática. Tá? Eu posso falar lá de política e esporte. Eu posso falar de práticas motoras diversas, atividade física involuntária, voluntária. Eu estou criando aqui, inventando aqui, tá? Beleza. Professor, Oi, pode falar. no período passado, a gente, naquele comecinho que a gente teve, a gente estudou muito aqueles autores, né? Paulo Freire. Foi. E, assim, se a gente quiser se basear agora nessa atividade para a gente usar um exemplo, um autor e aplicar nisso, Pode. a gente pode também? Pode. Uhum. E se no ensino médio, assim, porque a gente estudou no ensino fundamental, né? Se agora no ensino médio, se esses autores também, eles são, digamos que eles são autores do meio educacional, então eles podem ser utilizados nas mais diversas áreas. O que você tem que ficar atento é em relação aos autores citados pela BNCC. Então, dá uma olhadinha lá na BNCC, verifica lá os autores, talvez assim, se você for pensar, será que eu uso esse autor? Será que a BNCC ela tem essa comunicação com esse autor? Entendeu? Então, tenta buscar um pouquinho lá dentro da BNCC também, tá? Mas você vai perceber, Felipe, que existem dimensões que ela tem uma característica voltada para um desses autores, tá? Por isso que a gente está focando assim nessas diferentes dimensões. Então tá. O que vai ter no seu plano de aula, então? Unidade temática.
Dentro dessa unidade temática, a gente vai estabelecer o objeto de conhecimento. O que é esse objeto de conhecimento, pessoal? Por exemplo, eu vou falar de esporte, é a minha unidade temática. Mas dentro de esporte, o que eu vou trabalhar? Qual que é o meu objeto dentro do esporte? Eu vou falar de alimentação, eu vou falar de violência, eu vou falar de história do esporte, entenderam, galera? É como se fosse o seu conteúdo. Qual que é o conteúdo que você vai trabalhar dentro de esporte? Entendeu? Posso passar? Adiante? Beleza. Depois do objeto de conhecimento, você vai colocar a habilidade. Qual é a habilidade que você quer desenvolver? O que seria essa habilidade, pessoal? O objetivo. Qual é o objetivo da sua aula? Aí, esse objetivo, vocês podem buscar objetivos dentro das habilidades lá do ensino fundamental, que tem um monte também, mas busquem aprofundar. Pensem em objetivos de forma que você consiga, no aluno, a criticidade, que o aluno consiga discutir o assunto, tá? Não faça um objetivo pronto e acabado. É aquilo e pronto. Ele vai fazer aquela atividade pronto. Não. Pensem em algo que vocês vão conversar, que vocês vão trocar ideia, que ele vai criar. Isso é importante, né? Que o aluno vai criar. Eu não sei se foi a Stephanie que falou na aula passada, até me falhou a ideia agora aqui. Um dos grandes objetivos do ensino médio... esqueci, Stephanie, você falou e eu acho... Protagonismo, né, não? Que eu tinha falado. Protagonismo juvenil, né? E, pelo jeito, o ensino fundamental é, tipo, mais a prática, e o ensino médio é discussão, né? Isso, essa é a lógica. Então, nesse momento, ele é um protagonista, ele é o autor, ele é o inventor, ele que dá ideia, ele que sugere regras, ele que altera. Então, ele é o protagonista da história. Tá? Então, assim, pensa em objetivos, eu estou falando objetivo, mas o correto é habilidade, que estabeleça essa relação. Beleza? E pronto, essa parte, vocês vão criar. Aí, o que você vai acrescentar? A sua dimensão. Tá? A sua dimensão. Quando você coloca a sua dimensão, você tem que criar uma metodologia. Eu não quero, por exemplo, nesse plano de aula, que vocês me deem qual que vai ser a atividade. O aluno vai fazer isso, isso, isso. O aluno vai assistir um vídeo, um filme, tal, tal, tal. O aluno vai para a prática e vai fazer brincadeiras. Não, não quero isso. Eu quero uma metodologia de como que você vai juntar a sua habilidade com a sua dimensão. Essa metodologia, ela é muito pessoal. Então, por exemplo, você pode falar lá que por meio do esporte é possível desenvolver no aluno a capacidade da fluidez. Quando você apresenta possibilidades dele conversar com o colega, quando você apresenta atividades coletivas em que precisa de ter comunicação. Vocês viram que eu estou explicando qual que é a relação do esporte com a dimensão. Eu só estou fazendo uma explicação. Então, assim, entendam que essa metodologia é você me explicar o que tem, qual é a relação que tem da habilidade com a dimensão. Entendeu, pessoal? Ficou claro isso para vocês? É uma explicação. Eu quero saber por que você escolheu esse objetivo em função dessa dimensão. Porque por meio dessa habilidade, desse objetivo, ele consegue adquirir características específicas da dimensão tal, tal, tal. É essa a lógica. Tá? Ficou claro? Isso aí. Então, beleza. Vamos recapitular, então.
Recapitulando com vocês aí. Professor, Ah, mas tem um modelo desse tipo de plano de aula para a gente? não. Esse não. O modelo que vocês podem usar é o link que eu vou mandar para vocês. Vocês podem usar aquele modelinho, mas não precisa de ter um modelo específico, não. A gente ainda não está fazendo o plano de aula, não. Tá certo? A gente não está fazendo o plano de aula. A gente está fazendo um planejamento, uma espécie de um planejamento. A gente está pensando antes do plano de aula, Enquanto receita de bolo, isso aí não aparece nos documentos que vocês têm que ter na escola, não, viu, gente? Isso aqui não... professor, mas eu tenho que apresentar isso na escola para a coordenadora? Não precisa. Isso a gente está fazendo um antes, de forma que a gente consiga compreender o que a BNCC quer. Tá certo? Essa é a lógica. Então, assim, pode me apresentar de forma bem simples mesmo. Faz digitadinho lá, coloca unidade temática, objeto de estudo, habilidade, a sua dimensão e a metodologia, tá? Eu estou chamando de metodologia, mas talvez nem seja esse o termo correto. É mais uma explicação. Por que você escolheu essa habilidade? Em função da sua dimensão. Qual é a relação que tem essa dimensão com a sua habilidade? Você vai conseguir trabalhar bem essa dimensão usando essa habilidade? Entendeu? Então, assim, essa é a ideia. E, galera, uma coisa, na prática pedagógica. Não, Hélida, a gente ainda vai discutir isso aí. O que eu estou querendo mesmo é socializar isso tudo na próxima aula. Então, eu vou dimensão 1, vou chamar aqui, né? O que vocês têm para me apresentar? Então, a gente vai fazer uma espécie de um semináriozinho aqui entre nós, para a gente ampliar essa ideia. O lance da prática pedagógica é que vocês tragam as experiências, né? É que a gente consiga elaborar juntas as experiências. Então, a prática pedagógica, assim como o estágio, eu preciso muito da ação de vocês. A verdade é que eu preciso, talvez, mais de vocês estarem criando, elaborando as coisas, porque a gente só consegue discutir o assunto se eu tiver essas informações vindas de vocês, tá? Então, assim, o que eu vou pedir para vocês é criatividade, muita criatividade nesse processo, tá? E para que vocês façam essa atividade, então, eu vou deixar uma coisa muito já assim combinada com vocês. Vocês não conseguem fazer isso se a plataforma não estiver liberada para vocês, tá? Então, assim, amanhã eu tenho uma reunião lá na faculdade de manhã para definir algumas coisinhas da plataforma. Se não estiver pronto, eu tenho autonomia para liberar, então eu vou liberar, assim como eu fiz lá no handball, eu liberei, o pessoal falou que não está pronto, aí causa esses problemas, igual o Fernando citou aí, professor, eu estou acessando lá e está dando erro. Por quê? Porque eu liberei o negócio sem eles terminarem. Então, se eles não terminarem, eu vou colocar esse conteúdo das 8 dimensões, da BNCC Ensino Médio, porque eu preciso que vocês leiam, tá? Eu preciso que vocês entendam a sua dimensão, façam a leitura da sua dimensão, para vocês terem, assim, condições de fazer esse material, tá? Então, professor, mas e aí? Se não for liberar, o que eu vou fazer? Não faz, essa atividade vai ficar de stand-by, tá? Mas é uma forma de eu também dar uma forçada lá e falar assim, ó, eu preciso desse material pronto, porque já é uma atividade avaliativa, tá bom? Então, eu estou forçando também um lado de lá para poder liberar para vocês, tá certo? Então, galera... pode falar, Stephanie. O que é o objeto do estudo? O objeto do estudo é como se fosse o conteúdo. Então, por exemplo, vocês viram handball ontem, né? A unidade temática é handball. Qual que é o objeto do estudo?
qual foi o nosso objeto de estudo ontem? Execução do tiro de saída. Entendeu? Então, é como se fosse o conteúdo que você vai trabalhar dentro de unidade temática, certo? Galera, eu precisava de passar isso para vocês. Agora sim, eu preciso que vocês agora conversem entre si, né? Então, vocês vão precisar de criar esse material. Eu acho que o que vocês podem ir adiantando aí no particular entre vocês é de vocês elaborarem aí, só para reforçar, tá, gente? É para fazer voltada para a primeira série do ensino médio, tá certo? Todos os grupos, primeira série. Então, vocês vão pensar, vocês já podem ir conversando. Oi, pode falar, Felipe. E é para trazer em cima dessas 8 dimensões, né? Tipo, eu fiquei com construção de valores, aí eu aplico nesse plano de aula. Dentro da sua dimensão, tá certo? Você vai fazer só para a sua dimensão. Então, a gente tem 8 grupos, cada grupo vai fazer para a sua, certo? Então, assim, eu vou disponibilizar isso para vocês, de avisar vocês, pessoal, entra na plataforma que já está liberado, tá? E agora, assim que encerrar aqui, eu já vou mandar para vocês esse link dessas combinações, só para vocês terem um norte, tá, gente? Vocês terem uma noção. Mas é do ensino fundamental, não confunde não, é do ensino fundamental, mas serve para vocês, né, gente? Isso aí é bom de vocês terem. E liberando a plataforma, eu falo, gente, pode produzir o material já pode estar pronto. Esse material, vocês vão me apresentar de que forma? Pode ser em forma de slides, pode ser em forma de texto, tá? O que eu preciso é que a gente compartilhe. Então, antes da gente começar a aula que vem, eu vou pedir para vocês me enviarem, e aí eu vou compartilhar o material de vocês aqui, tá? Na minha tela, para todo mundo ver, tá certo? Então, assim, não tem um formatozinho específico. Professor, pode ser pelo Word? Pode. Professor, posso montar nos slides? Pode. Nos slides, como que você vai fazer? Slide 1, unidade temática. Slide 2, objeto de estudo. Simples, gente, simples. Eu quero que concentrem na explicação, na minha explicação. Qual é a relação que tem o seu objetivo com a sua dimensão, tá bom? Professor, pode acontecer de unidades temáticas ser parecidas ou a mesma com a dimensão diferente? Não tem problema, assim, o que vai ser, a gente não vai ter jeito de ser igualzinho, porque às vezes pode aparecer pode aparecer habilidade igual, o objetivo pode ser, não, eu acho que nem objetivo, Stephanie, o objetivo vai ser diferente em um para o outro. Eu acho que o que pode parecer é a unidade, porque a unidade temática, esporte, pode ser. Isso, sem problema. Com a dimensão diferente já muda tudo, isso, né? Sem problemas. Porque aí ela vai descendo a escadinha, vai mudando, né? Então, por exemplo, vai aparecer, eu tenho certeza que vai aparecer um monte de esportes. Unidade temática, esporte. Aí, quando entra lá em objeto de estudo, já muda. Quando entra em habilidade, aí já muda mais ainda, né? E a dimensão que vai ser diferente, certo? Bem, pessoal, basicamente é isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, a aula ela encerra agora, mas é porque agora vocês vão ter atividades para serem feitas, né? Então, assim, eu quero que vocês se concentrem. Assim que tiver liberada a plataforma, vocês vão ter que utilizar do tempo para poder fazer bastante leitura e entender o material que eu vou passar para vocês. E depois, as duplas conversem para poder produzir esse material aí. Beleza? Combinex?
Então tá. Combinado. Então, gente, é isso aí. Eu vou encerrando aí com vocês. E assim que esse material tiver disponível lá já, eu imediatamente aviso vocês, tá bom? Beleza. Beleza, qualquer coisa, manda mensagem no seu WhatsApp. Falou. Não, cara, mas acho que de amanhã não vai passar, não. Viu? Porque segunda-feira é feriado e eu não. No WhatsApp ele não responde, não. Ih! Tá carente, viu, Gustavo? Não, tô fraca de moral. Ô, pessoal, eu vou. É porque eu não vou deixar, porque senão só terça-feira, entendeu? Aí fica em cima. Então, Mas você vai colocar a data para entregar ou não? não, é na próxima quinta-feira a gente já vai socializar isso. Tá? Então, eu tô saindo daqui hoje, combinado com vocês, que na próxima quinta nós já vamos socializar esse processo. Tá? Então, assim, esse material tem que estar disponível para vocês no máximo até amanhã. Do jeito que tiver a sala, eu vou liberar para vocês, tá bom? Ok. Gente, valeu. Muito obrigado aí mais uma vez pela atenção de vocês. Chamem a atenção lá dos colegas que não estão vindo. Oh, é fotinha, né? O Fernando que é bom fazer isso, danar com os meninos lá, falar para os meninos virem para a aula que esse negócio de não vir tá foda. Como é que é a fotinha de hoje? Fotinha feliz, né? Boa tarde, Hélida. Com Deus. Uma fotinha feliz. 3, 2, 1 e... Tchuplim. Ok? Ok. Valeu. Alô. Cíntia, fica chateada não, é porque às vezes eu esqueci. Eu sei, Então tá bom. de Deixa eu boa. tirar aqui da gravação. Valeu, galera. Obrigado vocês, viu? Valeu, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu.